Mano, o Xabi Alonso e o Bernardo Silva falaram tudo sobre os times brasileiros no Mundial de Clubes. Vamos dar uma olhada. Sí, sí que me ha gustado. Los equipos brasileños no me han sorprendido, pero la verdad es que han dado muy buen nivel. Tanto Palmeiras, Botafogo, Flamengo y Fluminense. La verdad es que han dado muy buen nivel y van a ser equipos difíciles, con un gran nivel, siempre lo han tenido, siempre que van a competiciones mundiales lo demuestran y para todos es algo nuevo, ¿no? Porque tienes el Mundial de Selecciones, que eso ya es muy grande, pero podemos hacer grande también esta competición, ¿no? Porque estamos juntando clubes de todo el mundo y eso pues une a lo que es el mundo del fútbol, poder tener la oportunidad de jugar mañana contra el equipo de Arabia Saudí, la semana que viene en unos días contra México y luego contra uno de Austria, ¿no? Pero yo creo que es una competición que tiene muchos alicientes, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho a nosotros en Europa, en lo que pasa en Europa, y nos creemos que no hay nada más, y estamos muy equivocados, ¿no? Fuera de lo que es Europa hay muy buenos equipos, y esto nos da la oportunidad para ver dónde estamos. Sim, eu concordo com isso. E para os próprios brasileiros, né? Porque é um eurocentrismo absurdo. Sempre acham que o produto da Europa é melhor do que tem aqui na América do Sul. Se você conhece algum dos clubes, se você conhece algum dos clubes brasileiros que estão nessa competição, e se conhecer, tem algum que você acha que é mais preparado? Bem, e por acaso tivemos essa conversa hoje quando estávamos a almoçar, a comer, estávamos a ter essa conversa. As equipas brasileiras, o jogador brasileiro é sempre muito forte tecnicamente, é sempre difícil jogar contra as equipas brasileiras. Eu acho que talvez nos últimos, nós tivemos a experiência de jogar contra o Fluminense no Mundial de Clubes há, se não me engano, há 2 anos e ficámos impressionados pela forma como eles jogavam, pelo difícil que era roubar a bola àquela equipa do Fluminense. Eu acho que nos últimos anos do futebol brasileiro o Palmeiras tem sido sempre uma equipa que tem sido muito competitiva. O Botafogo ganhou a Libertadores o ano passado e este ano talvez o Flamengo esteja um bocadinho por cima, mas são sempre equipas, qualquer uma que pode sempre brigar com qualquer equipa, são sempre equipas muito difíceis de jogar e nós como portugueses também desejamos o melhor às equipas brasileiras, falando o mesmo idioma, desejamos sempre também o melhor. O careca da FIFA tem que manter essa competição a qualquer custo. Nos próximos anos, europeus vão chorar para não jogar. Vão inventar 1000 desculpas, mas a realidade é uma só. O rei está nu. Tá feio pra eles. Estão tomando apavoro de times que gastam 10% do que eles gastam. E estão manchando a reputação do grandioso, imbatível futebol europeu. Lembrem-se que as seleções europeias já evitam amistoso com a gente por esse mesmo motivo. Já falei aqui algumas vezes que na minha infância não existia tanto esse eurocentrismo, porque, 1, a Champions League não era relevante. 2, nossos times eram melhores que os deles. Então, tipo, Isso é o São Paulo de 92, 93, né? Qual outro time brasileiro ganharia 2 campeonatos, 2 Libertadores e 2 campeonatos Mundial de Clubes, né? Ganharam 2 seguidos. Aquele São Paulo era absurdo. E aí depois desse São Paulo, teve o mesmo São Paulo de 2005, Internacional 2006, aí depois foi pro Corinthians e depois nunca mais, né? eu sou de uma era em que os brasileiros vinham aqui na Espanha jogar Ramon de Carranza, jogar Teresa Herrera e dava sapatada nos europeus. O que aconteceu nesse meio termo? Cara, aconteceu o tal do eurocentrismo, que através de artifícios subjetivos fez com que nós pensássemos que os europeus são superiores a nós. E não só no futebol, em tudo na vida. Uma outra vertente foi a introdução do FIFA. O que o FIFA fez? A partir ali do início, meados dos anos 2000, as pessoas começaram a jogar FIFA mais frequentemente. Isso lava a mente da criança e do adolescente que joga FIFA, que, cara, os europeus são melhores que nós. Mas tem um problema, né? O Brasil não tem no FIFA. E isso também deixa a mente da criança ou adolescente ali falar, nossa, então os times brasileiros devem ser horríveis. E quando o jogador sai aqui da América do Sul, vai com over muito baixo. Por exemplo, 78 de over, parece que é um jogador horroroso. E vai lá e destrói na Europa. Os europeus estão realmente surpresos com os clubes brasileiros no Super Mundial e estão falando muito bem. Por exemplo, essa página aqui, 433, mostrou aqui, ó, os times da América do Sul, né, não só os brasileiros, mas também os argentinos, tem 9 gols contra times do resto do mundo. Então, o jogo contra o Porto, o jogo do Real Madrid contra o Real Red, entre outros. Especificamente os brasileiros,
Olha o que esses gringos estão falando. Esse daqui, ó, München Fanpage, um fã do Bayern de Munique. Times brasileiros estão realmente sólidos nesta Copa do Mundo. Dortmund teve dificuldades contra o Fluminense. Esse daqui falou o seguinte: os clubes brasileiros estão fazendo um começo forte. Esse daqui falou o seguinte: algum de vocês estão seguindo a Liga Brasileira? Eu quero começar a assistir. Eles têm ótimos clubes. Realmente a gente tá alucinando, né? O feito dos brasileiros de jogar bem contra equipes que muita gente acreditava que seriam superiores às equipes brasileiras, e aí também sul-americanas, porque eu vou incluir o Boca Juniors nessa, falando o seguinte: o europeu tá cansado, o europeu não tem interesse, o europeu queria estar de férias, o europeu olha para esse Mundial de uma forma como se não valesse nada. Porque eu acho que soa mal, pega mal, como desculpinhas. Todos esses fatores podem realmente ter um fundinho de verdade em alguns aspectos. Mas, cara, se o europeu não está interessado no Super Mundial, deveria. Deveria. Ainda mais o europeu, entre aspas, médio, no sentido de poderio financeiro, porque o Mundial vale muito dinheiro. Cada vitória do Mundial vale ali na casa dos 2 milhões de euros. Isso não é importante para os clubes portugueses? Não é importante para o Borussia Dortmund? Talvez a gente saia desse campeonato se esculachando menos, ou nos diminuindo menos. Porque também não é que você vai lá e vai jogar como se fosse um time da alfabetização. Não vai jogar, assim, os mundiais, os europeus levaram a melhor de 2012 para cá, e no século, quando teve a mudança, a vantagem é toda deles. Mas, assim, jogo apertado, 1-0, sabe, assim, coisa, não é esculacho. Por exemplo, a diferença de placar de City e Fluminense e de Barcelona e Santos é exceção, não é a regra. E aí tem que ver o interesse dos caras, se eles tiram pé, se eles não tiram. Tem muita variável. Mas, no geral, a gente tem o quê? O histórico dos placares e como foram os jogos. Todos foram um massacre? Não, foram um massacre. Mas a diferença, de novo, assim, tem que fazer um esforço gigante para chegar perto. Quando o dinheiro está muito concentrado em alguns pontos, em algumas equipes, poucas equipes, acontece essa desproporção de poucos em relação a todos, né? Então essa desproporção também existe na Europa. Então tem aí 5, 6 times que são hoje muito mais fortes e o resto é muito equilibrado. E aí entra também sempre o nosso extremo, né? Tem o lado arrogante. A gente continua achando que vai chegar, vai pegar o campeão da África e vai ganhar de 10-0. Não é. Isso também não acontece. Algumas vezes a gente perde. Ontem mesmo o Flamengo fez um bom jogo, foi 2-0, não foi 5-0 pro Flamengo. Então a gente tá nesse caminho, assim. Acho que dá pra fazer, como tá mostrando, fazer jogo bem competitivo contra os times médios e da segunda ou terceira prateleira da Europa. Contra a primeira prateleira a gente vai ver como o Botafogo vai jogar, mas muitas vezes o jogo fica desequilibrado. E ao mesmo tempo os mundiais dos últimos anos mostraram que também dá jogo do campeão africano contra... Cara, eu acho que o jogo do Botafogo talvez dê jogo sim, se o Botafogo não sair igual louco pro ataque, conseguir fazer uma marcação boa, talvez até consiga ter jogo contra o Paris Saint-Germain, mas é claro, muito difícil. Os nossos aqui, o campeão asiático contra os nossos. Então, acho que fora uma elite, tem um futebol nivelado. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando sobre os clubes brasileiros no Mundial de Clubes. Eu acho que no primeiro jogo, né, todos os clubes foram muito bem. É claro, teve muitos empates, mas empatar com o Porto, empatar com o Borussia Dortmund é um ótimo resultado para um time brasileiro. Muita gente achava que, por exemplo, o Borussia Dortmund ia massacrar o Fluminense, ia ganhar de goleada, que o Porto ia ganhar de goleada do Palmeiras, mas não foi isso. Para mim, o Palmeiras jogou melhor que o Porto e também o Fluminense jogou melhor que o Borussia Dortmund. Ambos deveriam ter ganho seus jogos, mas demonstrou um grande futebol e deu pra ver que realmente dá pra competir sem ser contra o time campeão da Champions League ou com um time, por exemplo, como o Manchester City, como um PSG, né, que é o campeão atual, ou até um Barcelona, não tá no Mundial de Clubes, mas é um time que tem muito dinheiro. Então, quando tem esses times com muito dinheiro, fica mais difícil a competição. Mas eu acredito que talvez algum brasileiro ou sul-americano pode até chegar numas quartas ou semifinal. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!